Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos refletir sobre um tema muito delicado, mas necessário. Pode a igreja batizar pessoas que vivem em união estável? No Brasil, a união estável é reconhecida por lei como uma forma de constituição de família. Mas será que, diante de Deus e da Bíblia, esse relacionamento tem o mesmo peso que o casamento? E principalmente, a igreja pode batizar quem vive nessa condição? Para nós responder, precisamos primeiramente lembrar o que é o batismo, segundo a Bíblia. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 16, e o versículo 16, Jesus disse assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Já em Atos capítulo 2, e o versículo 38, Pedro pregou dizendo o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o batismo é um ato de fé e obediência, mas também de arrependimento. Ele não é apenas um ritual religioso, mas o testemunho público e transformação. Agora precisamos olhar para o que a Bíblia ensina sobre o casamento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, lemos o seguinte: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, está escrito o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Veja só, segundo a palavra, o casamento é uma aliança sagrada diante de Deus e deve ser reconhecida publicamente. A união estável pode até ser aceita pela lei dos homens, mas não substitui o casamento como aliança diante do Senhor. Na prática, a união estável é quando duas pessoas vivem juntas, mas não formalizaram seu casamento. O problema é que muitas vezes isso acontece por comodismo ou até mesmo por rejeição à constituição do casamento. Mas a Bíblia é clara em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, Paulo afirmando, dizendo o seguinte: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Isso significa que a relação sexual só deve existir dentro do casamento. Quando alguém vive a união estável sem casar, está em desacordo com o padrão bíblico. Você está passando por cima da palavra. Então surge a pergunta: pode ser batizado? A resposta depende do coração e da disposição da pessoa. Se o casal vive em união estável e deseja realmente servir a Cristo, deve buscar regularizar sua situação diante de Deus e da igreja, ou seja, casar-se. Ou seja, se existe uma verdadeira intenção de permanecer, o caminho correto é oficializar o casamento. Mas se não há essa disposição, significa que não há compromisso em viver segundo a palavra. E Tiago capítulo 4, versículo 17, ele nos lembra o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Portanto, batizar sem arrependimento e sem desejo de mudança seria legitimar uma vida fora da vontade de Deus, ou seja, um erro grande, medonho. Meus irmãos, o batismo é para quem crê, se arrependem e desejam obedecer a Deus. A união estável pode até ser aceita pela lei dos homens, mas não é padrão bíblico. Antes do batismo, o casal deve buscar oficializar o seu relacionamento diante de Deus, ou seja, ele tem que casar. Assim como declarou Josué capítulo 24, versículo 15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o papel da igreja não é excluir, mas orientar em amor para que haja arrependimento, regularização e compromisso verdadeiro em Cristo. Então, meu irmão, que o Senhor nos dê sabedoria para ensinar, firmeza, para viver de acordo com a sua palavra. Amém. Então, meu querido, é que pessoas que não são
que são amaziadas, que antigamente a gente chamava de amancebada, né, juntas, essas pessoas, mesmo sendo crente, elas não estão aptas para se batizar. Por quê? Porque não há um compromisso. Pessoas que são em união estável, elas podem qualquer momento se deixarem e se juntarem a outras pessoas, tanto o homem quanto a mulher. Se isso acontecer, já estão cometendo um pecado. Então precisam ser realmente oficializado o casamento. Casando-se, aí sim a igreja, o líder espiritual, o pastor, vai lá e batiza os tais que desejam se batizar. Se não se casarem, não tem batismo. Tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Peço para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.